Network. Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio. Hoje nós falaremos da primeira partida dos Bills nessa pré-temporada, né, contra o Carolina Panthers, um jogo interessante. A gente tem bons pontos aqui para discutir. Tá, antes de começar, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, @blog dos Bills. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de deixar o like. Se você está nos ouvindo no Spotify, não esquece de avaliar lá, que vai ajudar muito a gente a entregar esse conteúdo para mais gente. Hoje eu estou aqui com Eric Henrique e João Marcelo, meus parceiros de hoje nesse programa. Eric, boa noite, meu querido. Tudo certo? Boa noite, Celhão. Boa noite, João. Tudo certo. Finalmente deu certo da gente gravar de novo. E bora lá falar desse joguinho. Ainda é pré-temporada, mas foi legal de acompanhar algumas coisas. E bora falar de Bills aí, que é sempre bom. Isso aí. João, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Tamo junto, meu querido. Sempre bom um joguinho no sábado à tarde, né, de pré-temporada. Matar aquela saudade bacana do futebol americano. Boa noite, meus companheiros. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo e ouvindo. É sempre bom um joguinho de pré-temporada, né, para matar aquela saudade, lembrar como é que é o nosso Buffalo Bills, como é difícil, mas teve algumas coisas legais aí pra gente destacar, então vambora. Muito bem. Ô Eric, eu queria saber de ti, trazer um destaque inicial aí para nossa conversa, algo que te chamou a atenção nesse jogo inicialmente aí. Bom, vamos lá. Bom, pré-temporada, acho que tava todo mundo muito ansioso aí para ver, né? Para mim, a minha ansiedade maior era ver como ia se comportar Joe Brady e o Jim Leonhard, né, como coach, como nossos novos técnicos. E todo mundo achou que ia ser um jogo muito check down, né, jogadinha curta, muita corrida. Não foi, né? O Joe Brady soltou o playbook, Josh Allen com passes longos, boas jogadas. Então, acho que isso aí foi o que mais me surpreendeu, assim, né? Os caras chegaram e falaram, vamos mostrar para a torcida o que eles realmente querem ver, apesar de não mostrar tudo o que a gente espera, né? Lógico, a gente espera que na temporada regular seja muito melhor, mas já mostraram bastante coisa para a gente, né? Que não vai ser um ataque unidirecional, não vai sempre começar com corrida, muitos play actions, né? O Josh Allen fazendo bastante play action aí, bastante rota cruzando, né? Chamadas rotas mesh. E eu gostei muito dessa variação que ele mostrou com o time titular. Com o time reserva, depois, até teve um comentário lá no grupo, né? É difícil um recebedor ser muito bem avaliado quando ele está recebendo passes de Kyle Allen e Shane Buechele, mas de qualquer forma o time titular ali inicial foi muito bem, inclusive o time titular da defesa, né, que isso foi o que me deixou um pouco mais animado, que contra o time titular do Panthers foi para cima, sacou o Bryce Young ali, acho que umas 2 vezes, eu não lembro exatamente a estatística, mas eu gostei bastante da variação também do Jim Leonhard, né, que a gente mudou de formação, mas ele não foi com com os 3-4, né, que eles chamam, o tempo inteiro. Tinha hora que ele estava com a mesma base de 4 jogadores atacando o adversário. Isso, como diz, confundiu bastante o ataque ali do Panthers. Então, para mim, o maior destaque foi nossos técnicos chegarem chegando, assim, né, num jogo de pré-temporada. E eu espero que isso continue. Depois tem os destaques dos jogadores, né? Mas aí a gente vai falar mais sobre o jogo. Mas eu gostei muito da atitude dos técnicos ali na beira de campo desse jogo. Pode crer. João, tem o destaque inicial aí dessa partida? Trazer para a galera aquilo que não vou mais usar a palavra iludiu, porque eu gostei
da palavra animada que o João trouxe no último podcast. O que te animou nesse jogo, hein? Então, acho que é na mesma linha que o Eric disse, como o time, principalmente no meu, eu gosto de falar do ataque, né? Então vou tentar focar um pouco mais no ataque. Como o ataque ele começou já com tudo, cara, com os dois pés na porta, a gente, tipo, eu nem esperava que o Josh Allen jogasse, mas aí ele vai pro jogo. E aí você esperar, vai ser um monte de corrida, vai ser um monte de screen, check down, e aí você na primeira jogada do jogo tem um passe longo pro Shaqiri. Aí depois, daqui a pouco, um passe longo pro DJ Moore. Então, cara, de novo, me animou demais. Me deixou em êxtase, assim, você já no primeiro jogo de pré-temporada já vê isso. Então é na mesma linha do Eric, como o próprio Joe Brady e os jogadores começaram assim, eufóricos, com os dois pés na porta. Só para trazer um dado que acho que o Josh Allen jogou só o primeiro quarto, né? No máximo, ele acho que 3 drives. E em 3 drives ele teve 111 jardas passadas. Teve jogo na temporada passada dele não passar disso o jogo todo. Entendeu? Então, cara, assim, me animou bastante essa parte, lógico que também a defesa que assim, sem comentários também, me animou muito ver como a defesa se comportou, mas falar do ataque que começou muito bem, acionando o DJ Moore, acionando o Shaqiri, que era o que a gente já imaginava, né, que eles seriam mais acionados, então assim, gostei muito de como o time se comportou. É bem por aí, né? E é isso, cara. O Allen, é muito disso, né? A gente imagina que, primeiro, que nos jogos anteriores, os titulares estavam todos jogando, né? Nos jogos anteriores das outras equipes, né? Então a gente viu o Joe Burrow jogando, a gente viu uns malandros jogando titulares, né? Eu pensei, beleza, ele vai jogar, né? Um snapzinho ali, o drivezinho ali, beleza, ele vai, joga, solta o braço, se movimenta, leva a pancada. Aliás, no dia anterior, eu não lembro se foi no dia anterior, se foi horas antes, acho que foi no dia anterior sim, que teve um jogo dos Bengals, que aí tem um vídeo do Burrow levando um sec, uma pancada. Eu falo, cara, eu não quero o Allen numa situação dessa de jeito nenhum numa pré-temporada, né? E quando eu vejo, pá, linha defensiva dos caras chegando no Allen uma vez, depois, pá, linha defensiva dos caras chegando no Allen de novo, você fica, meu amigo, acho que tá na hora do nosso Josh sair de campo, hein, gente? Porque não tá muito bacana não, essa parada de jogar o cara no chão, hein? Mas muito curioso, né? Achei muito surpreendente como eles botaram os titulares para jogar e mesmo com eles falando que, claro, né, não ia mostrar tudo, a gente vê diferenças enormes, mesmo com eles não mostrando quase nada, né? De acordo com eles, claro. A gente não tá a gente tá falando com base no que eles nos dizem, né? Então, cara, é muito doido, né, velho? Porque tudo bem, é pré-temporada, mas, velho, a gente viu o rota do Shaqiri saído completamente aberto, né, para fazer recepção, rotas cruzadas, como ele falou, jogadores abertos em campo. Cara, a gente não costumava ver isso, né, em campo. Isso é muito doido, tá ligado? E aí, pô, a defesa também muito forte de início, né? A gente já conseguiu ter um vislumbre ali de como seria o Bryce Young, jogou um pouquinho, não teve tranquilidade para fazer nada, né? Diferente dos Bills, mas é bem curioso, né? Muito interessante ver isso. Teve um susto ali, né? No DJ Moore depois que ali o pé e não ficou preso, né? Mas se tivesse prendido, teria sido uma lesão um pouco mais séria no campo, ali na recepção. Depois o Coleman, que fez o primeiro TD da história do novo Highmark Stadium. Entrou aí para a história do Buffalo Bills, vai estar lá no Hall do Buffalo Bills. Se machucou
também depois, não no jogo, né? Mas ele tá lesionado, vai ficar algumas semanas fora. E até sobre isso do Coleman ficar algumas semanas fora, a gente vai discutir um pouco aqui sobre quem pode pegar essa vaguinha aí que vai abrir provavelmente, porque se formos considerar que, né, os titulares seriam Shaquille, Coleman e DJ Moore, opa, tem um espacinho aberto aí. E se for de 1 a 6 semanas o tempo de recuperação, se ele levar, sei lá, 6 semanas para recuperar o tempo total, cara, ele só volta lá para semana 3, 4 da temporada, se ele demorar para se recuperar, né? Mas é isso. O Eric, tem alguma coisa que tu queira trazer desse time titular que jogou só foi esses 2 drives, basicamente, o que a gente imagina do que seja time titular, né? Depois a gente vai falar do resto, mas queria saber se teve alguma coisa aí que te impressionou desses dois drives com os titulares em campo. Bom, vamos lá. É o principal, um de cada ponto, né? Vou comentar um de cada ponto. Vou começar pela defesa, porque a gente não teve os nossos titulares de safeties, né? Tanto o Cole Bishop quanto o CJ Gardner-Johnson, que a gente imagina que serão os titulares, eles não estavam em campo, então a gente jogou com Wade, como que é o nome do jovem lá? É o Sam Franklin, Kilgore, o Dino Stone. O Stone também. Dino Stone. Era isso que eu queria lembrar, porque a gente trouxe, né, trouxe a semana passada aquele Wendy Owens, mas ele jogou pouco no final, e o Damar Hamlin, né? Então a gente não teve os titulares, e ainda assim foi uma unidade que soube não tomar muita jogada, porque o nosso corpo defensivo ali da frente pressionou demais o ataque do Carolina, e isso me deu um pouquinho de segurança e esperança de que a gente não sofra muito essa temporada, né? Obviamente é o primeiro jogo pré-temporada, mas vendo esse grupo de safety não titular não sofrendo, me remeteu ao jogo lá do Broncos, né? Onde trocou um cara e a gente tomou TD naquele cara que foi trocado. Então fiquei feliz que a defesa soube trabalhar bem em união ali. Os nossos corners, né? A gente estava sem o Hairston, mas o Gibnolson jogou bem. Nossa, cara, eu tô com o nome de todo mundo aqui e deu branco. O Dorian Williams jogou bem, né? Que provavelmente vai ser o linebacker aí junto com o Terrell Bernard. O Terrell Bernard também não jogou, né? Então a gente teve vários. Terrell Bernard jogou. Então ele não fez. Ah, não, tá aqui, ó. Um teco. Verdade. Ele deve ter jogado muito pouco. Mas assim, eu gostei muito dessa defesa ter jogado em unidade, mas da pressão que a defesa colocou, né, no Panthers, e não deixou com que a secundária sofresse. Então isso para mim foi um puta de um destaque, vamos dizer assim. E a gente teve, né, muita jogada de segurando corrida, tackle for loss, pass breakups, né, que os times tentaram. Então, eu gostei bastante do que a defesa fez. E para mim o destaque do ataque foi o Shakir, né? Sabendo que agora vai ter muita mais armas aí pro Josh Allen, o Kincaid voltando. O Shakir fez boas rotas, estava disponível para receber os passes. DJ Moore é o que a gente esperava dele, né? A gente tem essa esperança dele ser o nosso wide receiver 1, mas mostrou aí a possibilidade que vai abrir dentro né, de rotas aí para o Shakir, e talvez ele apareça muito mais aí nessa temporada, né? Espero também, né, muito mais passes aí para os nossos running backs. Acabou não mostrando muito isso, teve bastante play action, mas a gente não teve muitos passes para os running backs. Mas ter essa árvore de rotas melhorada, né, por conta só da presença ali do DJ Moore,
já me deu uma luz, assim, puxa vida. Provavelmente Joshua Palmer e Keon Coleman possam se aproveitar disso. Eu tô torcendo muito para que o Skyler Bell consiga aproveitar essa oportunidade aí, que eu acho que o Coleman não começa a temporada. Mas eu gostei muito desse início que teve o ataque do Bills nessa formação de rotas e principalmente aí a possibilidade do Shaquille fazer mais uma temporada muito boa aí pra gente. E até falando sobre isso na questão de recepções, né? O Ty Johnson não jogou, né? E a gente sabe que quando o Ty Johnson está em campo, ele tende a ser o running back ali, uma opção de passe, né? Imagina que ele vai correr com a bola normalmente, né? E aí, nesse caso, quem tava fazendo essa função era o Ray Davis. E o Ray Davis, cara, ele teve mais passes recebidos do que corridas, tá? O Ray Davis teve 3 tentativas de corrida e teve 4 alvos e 4 recepções. Foi bem até, conseguiu 32 jardas nessas recepções. Agora eu acho que foi muito disso, né, o João? Vamos colocar as duas unidades em campo. Vamos mostrar ali o que nós somos capazes de fazer. Não muito, né? Não vamos mostrar muito, mas vamos mostrar para dar aquela animada na galera. E eu julgo assim, cara, para não ficar também perturbando, sabe? Porque senão, se o Brady bota eles para jogarem um drive ou muito menos que isso, cara, ia ser uma encheção de saco até a temporada começar, porque os Bills poderiam, sei lá, se tivesse só os reservas, acabar perdendo o jogo. Não que isso fosse acontecer, os Bills não perderam o controle da partida em momento algum, né? É só um cenário hipotético. Mas se semana que vem eles não jogam, ia começar a discussão. Mas tem que dar tempo para os caras jogarem um pouquinho na pré-temporada. Então, acredito que muito vai se por isso também. Mas eu acho que o mais importante foi isso: eles colocarem os caras para jogar e os caras entrarem numa partida de pré-temporada, mas com sangue nos olhos, né? Porque é assim que os caras estavam. Pô, tem aquela foto lendária. Eu não sei se vocês chegaram a ver, do Bryce Young, o Deone Walker, que é outro que jogou muito também. Cara, ele tá literalmente sorrindo atrás do Bryce Young, pô. Que isso, cara? A foto monumental. Nem tinha pensado, vai ser a capa do podcast aqui, desse programa. Sabe? Então, acho que foi muito, muito por aí, né? Para mostrar que, cara, é isso que vocês podem esperar nessa temporada, sabe? É essa intensidade que vocês vão ver. Acho que é muito por aí, não? O que é que tu imaginou desse momento? Sim, totalmente, com certeza. E também foi uma forma do Joe Brady poder aliviar um pouco dele, né? Porque a gente sabe que ele chegou com muita rejeição da torcida, de analistas, como ele chegou já sem nem ter mostrado o trabalho dele como head coach e já chegou sendo rejeitado. Então, assim, foi uma forma que ele encontrou de poder mostrar que ele tem sim coisas diferentes para mostrar, que ele é um cara que tem ideias, que ele não tá agora com o McDermott do lado dele, entendeu? Então, uma coisa que eu vi muito e que eu gostei, a gente viu o Joe Brady, o ataque do Joe Brady com o McDermott, e agora a gente vai ver o ataque do Joe Brady. Esse é a principal diferença. Uma coisa que a gente viu bastante, a gente viu nesse jogo em específico. Como você disse, eles falaram que não mostraram tudo ainda, né? Eles mostraram o que dava para mostrar nesse primeiro jogo de pré-temporada. Então, a gente vai comentar o que a gente viu nesse jogo. E o que eu vi, uma coisa que eu notei e que eu gostei bastante foi como os Bills usaram muito menos os tight ends nesse jogo. Tanto nas formações, que vieram muitas formações com 3 wide receivers e só um tight end, e a gente via ano passado e nas temporadas anteriores formações com 2 até 3 tight ends em campo. E como
sem os tight ends, ou sem tanto tight end, o Joe Brady conseguiu fazer esse ataque fluir muito bem, cara, assim, com uma naturalidade incrível. O jeito que ele conseguiu achar o DJ Moore, incluir o DJ Moore, incluir o Shaquille. Então, assim, eu gostei bastante, porque você não sobrecarrega Dawson Knox, que já tem uma idade avançada, você não sobrecarrega o Kincaid, que tem problema com lesão. Então, assim, você vai usar mais formações com 3 wide receivers, é legal. Eu espero que você use, geralmente, 3 wide receivers sem ficar rotacionando eles toda hora. Você tem uma formação titular com seus wide receivers, até para eles poderem criarem química com o Josh Allen. E os tight ends você pode usar em situações ocasionais, até porque isso confunde a defesa adversária, né? Porque os Bills usavam muito tight end na temporada passada e acabava ficando manjado, porque toda vez que tinha bastante tight end de campo, era corrida. Então, nesse ano, você usando menos os tight ends, você variando as formações de wide receiver, você confunde a defesa adversária. Então, foi algo que eu notei e gostei bastante, que o Joe Brady já trouxe de novo nesse primeiro jogo de pré-temporada. E para falar sobre a defesa, eu acho que até o Eric já comentou que, como o Jim Leonhard usou, pelo menos eu acho que eu vi mais a defesa 4-3 do que a 3-4 em campo, né? Achei engraçado isso. Toda vez a primeira descida era a defesa 3-4, e ainda bem que os Bills estavam conseguindo ceder poucas jardas na primeira descida, e logo em seguida já trocava para 4-3, para uma formação com níquel, porque como os Bills cediam poucas jardas na primeira descida, podiam se dar o luxo de jogar com níquel corner nas outras duas descidas, para poder proteger melhor o passe. Então foi algo que me surpreendeu bastante. Eu pensei que ia rodar mais 3-4, mas é algo bom que o de Leonard traz, que é como a defesa consegue ser um camaleão, né? Consegue se adaptar bem às fases do jogo. É isso, é isso. O cara que vai ler as estatísticas, né, no site da ESPN, vai ver lá a recepção, wide receiver, beleza, running back aqui. Ele vai ver, que isso, cara? Tyrande não jogou? É muito isso que o João tá falando, tá ligado? O Jackson House teve uma recepção e depois só aquele que lata, mas aí já era a galera galera ali que tá disputando vaga, né? A galera do terreno tá brigando por vaga. Então, é muito disso, né? Muito disso. Mas é isso, vai ver, ele usou um pouco a 3-4 porque ele tá escolhendo o jogo, não sei, né? Não sabemos. Vai ver, ele realmente vai jogar assim, porque algo que a gente discutiu aqui depois do draft e da free agency foi que, cara, o Leonard ele chega, começa a se criar a impressão de que ele vai usar a defesa 3-4, mas as contratações não indicam exatamente aquilo, né? Os jogadores draftados, os jogadores contratados não indicam que aquilo vai ser realmente o modo de jogo que ele vai realmente querer usar. Então eu acho que é muito por aí também, tá? Pô, a gente contratou um jogador pesado, um bife para ele agora, pô, ontem, né? Basicamente, para rotação ali. Então, cara, é muito por aí, muito por aí. Mas gostei do que vi dessa partida. A rotação dos safeties também foi interessante. Olhar, o Kilgore também teve boa partida do Kilgore, a gente vai falar mais daqui a pouco ali. Um cara que eu tô torcendo muito para que dê certo, porque se não der, vai ser um fracasso miserável, que é o D. Alford. Acho que foi bem também, fazendo a sua função ali. Mas gostei mais do que eu vi no sentido unidade do que destaques individuais, sabe? A gente consegue pontuar um jogador ali, um jogador ali, um jogador ali, mas eu acho que a unidade foi melhor. Tirando, eu acho que a linha ofensiva dos Bills, que não gostei muito dos tackles, né? O Spencer Brown
tá meio travado, o Dawkins também tá meio travado. A gente conseguiu ver claramente que tá tendo disputa de posição do Anderson, da Alec Anderson e do Austin Colbert nisso. O Crunchenberry, né, como a gente já imaginava, saiu na frente, tá na frente do Cedric Van Granger, né, como center reserva ali, até porque o McGovern não pôde jogar por lesão. Então a gente vai tirando Jogou aí bem. jogou bem desses indícios o que a gente pode pegar assim no ar do que eles entregam, né? Que agora, meu amigo, para ver todos esses caras reunidos juntos assim, provavelmente só lá contra o Houston Texans no início da temporada, né? Sim. Muito difícil a gente ver esses caras de novo assim. Se ver, cara, eu vou achar um milagre interessante, eu achar algo interessante. Passando esse início de jogo, começou a entrar a galera reserva, né? Entra primeiro o Kyle Allen. E assim, entre o Kyle Allen e o Shane Buechele, eu fico com pena de quem teve que jogar com o Buechele. Porque com o Allen, 2 ainda deu para fazer bastante coisa. Ele ainda jogou bem, tá ligado? 14, 16 passes, 108 jardas. Fez o trabalho dele ali certinho. Dando opções para a galera. E eu gostaria de começar falando do ataque, porque teve alguns nomes no ataque que, cara, eu acho que impressionaram, tá? Eu não estava esperando muito deles. Tipo, Stephen Gosnell, wide receiver, cara, tava aparecendo em algumas bolas ali interessantes, não estava esperando muito dele. O Ray Davis também, como eu falei, jogou um pouquinho lá no início, né? Até porque eles estão ele também tá retornando bola e tal, e jogou um pouquinho depois do James Cook. Aí jogou o Frank Gore Jr. e o Ian Wheeler, né? Tiveram números muito parecidos, para ser justo. Só que o Frank Gore Jr. tem uma corrida melhor lá. E aí, cara, teve muita rotação, muita rotação. A gente viu o Palmer em campo também, a gente viu o Coleman, a gente viu o Trent Sheffield, fazia uns... Não sei quantos anos que eu não via Trent Sheffield na minha TV, sabe? Gosto dessa ideia. Mas é isso, cara. Acho que é uma partida interessante. Fica mais difícil dos jogadores ofensivos aparecerem quando começa a entrar os quarterbacks de reserva, fica. Até por isso eu acho que os destaques depois que começa a entrar as reservas, a minha lista de destaques vai a maioria para defesa, sabe? Eu consigo trazer um ou outro aqui ofensivo, mas a maioria dos meus destaques para essa partida foram os jogadores defensivos, sabe? Porque eu acho que em condições assim eles acabam tendo essa vantagem. E aí os Bills meteram seus pontinhos lá, né? Foram 3 TDs, um do Coleman, um do Frank Gore Jr. e um do Ian Wheeler. E é isso, sabe? Eu vou citar o nome dos caras aqui que entraram na rotação depois, né? Que tiveram um alvo, pelo menos. Stephen Gosnell, Kelek Lato, Trent Sheffield, Jamori McLean, Ben Van Sumeren. Esse aqui é fullback, né? E o outro fullback, que era o Jonathan Aker, já foi até dispensado. Então, talvez a gente já tenha o fullback da temporada aqui no Ben, Michael Hardman, Dante Pérez e Shane Zilstra. Acho que é assim, né, que você fala o nome dele. Esses foram os caras aí que tiveram pelo menos um alvo nessa partida. Mas, o Eric, dessa galera aí que entrou depois, hein? Teve alguém que te impressionou mais aí? Eu sei que tem um cara aí que fez uma jogada aí que tu vai falar dele, mas Com teve alguém certeza. aí que te impressionou?
Eu gostei bastante desse running back, cara, o Ian Wheeler aí. Né, ele vem lá da UFL, né? Foi um dos melhores corredores lá da UFL, que é a Liga de Verão, vamos dizer assim, do esporte de futebol americano. E correu bem, boas leituras ali nos cortes, conseguiu um touchdown. Pô, estreia de estádio, o cara acabou de chegar, fez um TD, eu achei bem legal, gostei do jogo dele. Frank Gore, a gente já viu ano passado o que espera dele, é bastante vontade e bastante pancada, né? Porque ele não teme encarar os jogadores. O Stephen Gosnell, que você comentou, né? Ele tá desde o ano passado já, né? Ano passado ele fez umas boas jogadas lá no training camp, apareceu no, no programa da HBO lá, que eu esqueci, Hard Knocks, e ficou no practice squad, então já tá ali, já conhece o esquema e, meu, foi bom, apareceu, são boas opções se a gente for considerar futuro aí da temporada regular, se precisar trazer alguém do practice squad. E eu gostei muito do Kelek Lato. É um tight end, né? Ano passado ele já estava no elenco também, apareceu como um bom recebedor, mostrou ali boas mãos. Eu acho que é possível ali mais para frente a gente ter um reserva de luxo, vamos dizer assim, para os nossos tight ends, né? Fiquei triste porque o João Marcelo falou que o Dawson Knox está com idade avançada, ele só tem 29 anos, cara, que isso. Pra Tyrande é difícil. O, e, o, e o Travis está lá correndo que nem um louco lá com 30 e poucos, mas tudo bem, perdoar isso. Mas assim, eu gostei do Kelek Lato, gostei bastante. E a jogada que você comentou, né, é aquela jogada do Jamari Macklin, né, que ele vai buscar a bola, o passe atrás e traz para ele, né, um passe ridiculamente ruim do Shane Buechele. Mas eu gostei bastante da atuação do Stephen Gosnell e do Kelek Lato, mas eu gostei mais das possibilidades que a gente vai ter ali na linha ofensiva, né? Então, você até comentou, né, das brigas de posição, e eu achei que a linha foi bem contra o time reserva do Panthers, porque apesar de ter cedido ali um sec, né, tanto para o Kyle Allen quanto para o Buechele, eles conseguiram segurar bem o jogo. Obviamente que a gente tá falando dos reservas, né? Então eles vão sofrer um pouco mais. O Kyle Allen segurava muito a bola. Na verdade, o Buechele não foi sacado, né? O Kyle Allen foi sacado 2 vezes. Mas eles seguravam muito a bola ou escapavam ali do pocket. Mas eu acho que eles foram bem a linha ofensiva. Gostei bastante do Jude Bowery, né? Que é a nossa escolha desse ano aí. Ele foi muito bem ali na parte de tackle. E um tackle que veio do ano passado, que é o Chase Lunt. Ele, meu, o tamanho dele é muito parecido com o do Spencer Brown, então se ele se firmar ali como um left tackle, né? Eu acho que right tackle, eu acho que ele pode ser um bom reserva aí pro Spencer Brown, porque o cara tem tamanho, tem braço, e eu acho que é um bom ativo aí pro Bills. E eu espero muito, né, que eu acho que a gente não vai ter fullback esse ano. Então eu acho que a gente vai aí com quatro corredores, considerando se o Ray Davis for um retornador. Eu espero que o Frank Gore ou o Ian Wheeler consigam uma vaga nesse time. Eu acredito que os nossos tight ends consigam fazer aí o papel de fullback se precisar. E a gente vai ter muito mais poder de ataque aí. Eles já mostraram que estão com vontade. Então, espero mesmo que a gente tenha bastante peças aí. E para finalizar, né, o Michael Hardman mostrou muita vontade nesse jogo. Ele tá como diz, quase conseguiu uma jogada ali, tomou um tackle do próprio companheiro, mas ele ia fazer um touchdown ali naquela jogada, foi até engraçado. O Josh Allen meio que não acreditou no que aconteceu, mas é um nome aí para a gente ficar de olho, porque eu acho que ele pode conseguir aí uma vaguinha no practice squad. Ele não teve tantos alvos, mas ele foi usado como retornador, como um corredor mesmo, né? Ali recebendo handoff.
Então estamos de olho aí no Mecole Hardman, ver se ele vai conseguir alguma coisa. Meus destaques são esses, eu acho que o maior destaque vai para a linha ofensiva mesmo. E assim, só para fazer mais observações aqui, a gente não está falando do wide receiver draftado que botamos muita esperança, Skyler Bell, porque ele não jogou primeiro, né? Tá machucado, não jogou, infelizmente. Outra coisa, cara, Tyrands, o Kelec lado que o Eric citou, cara, eu acho que ele tende a ir pro practice squad, já esteve ano passado, né? Mas assim, cara, é necessário a gente ter 4 Tyrands de boa qualidade, sabe? Que pelo menos consigam suprir um ou outro, porque assim, a gente tem 3. Knox, Kincaid e Howes. Cara, a gente não tem como garantir que o Kincaid e o Knox vão ficar saudáveis a temporada inteira, né? Ano passado parecia que eles estavam se revezando no quesito lesões. Pô. Quando um estava saudável, o outro se lesionava. Então, acho que esse terceiro Tyrande aí, esse quarto Tyrande para esse squad tende a ser bastante utilizado no elenco. E tende a ser o Kelec Lata, né? E é isso, muita disputa na linha ofensiva, né? Porque tem muita vaga, né? Para ocupar como reserva, principalmente. Tem uma vaga como titular, né? Aí a gente tem vaga para center reserva, a gente tem vaga para guard reserva, né? A gente tem tackle reserva, pode ter disputa também. Então, assim, tem muita oportunidade para esses caras aparecerem. Ô, João, desse ataque aí, alguém te impressionou, hein, depois da entrada do Allen e do Buchel? Tu gostou de algum nome? Então, o meu principal destaque era justamente a linha que o Eric seguiu, né, sobre a linha ofensiva. E como essa segunda unidade de OL, ela me agrada bastante, com o Jude Borey de left tackle, o Corber de guard, o Cedric Van Granger de center, o Armaj Reed Adams de right guard e o Chase Lund de right tackle. Me agrada muito porque é uma linha ofensiva muito atlética. São jogadores rápidos, fortes, atléticos. Então, assim, eles são muito dominantes no jogo terrestre, que é o que eu acho que um segundo time, né, um time reserva deveria, qual a face que o time reserva deveria mostrar, que é esse jogo terrestre mais forte, porque o quarterback é mais deficiente para passar a bola. Então, é uma linha ofensiva muito dominante no jogo terrestre, e tanto o Jude Borey quanto o Chase Lundit tiveram muita dificuldade na proteção ao passe. Muitas vezes ali o Jude Borey parecia um pouco perdido, o Chase Lundit também, inclusive os sacks que o Kyle Allen sofreu foram por conta dos dois tackles, mas, cara, isso é muito coisa de aprendizado ainda. Estão chegando agora, então, assim, tem muito tempo para eles aprenderem isso ainda. O que é o mais difícil, ele já tem, que é tamanho e força, e técnica de proteção de passe é o mais fácil para eles aprenderem. Então, o meu principal destaque é essa segunda unidade de OL. E falar Pode falar, João. E para falar dos running backs também, que o melhor running back da história da NFL é o Frank Gore Jr. em jogos de pré-temporada, porque ele sempre vai bem. Né? Eu nunca vi o Frank Gore Jr. jogar mal em pré-temporada, ele sempre vai bem. Mas, infelizmente, o grupo de running backs dos Bills já é bem encaminhado, né? Então acaba sobrando para ele. E agora a gente também teve a grata surpresa do Ian Wheeler. Também apareceu muito bem numa jogada, num touchdown, né? Como o Eric disse, da UFL, né? E, cara, eu até achei engraçada a forma que ele corre, porque parece que ele tá em pé e só corre reto. Eu achei engraçado o jeito que ele corre. Ele não abaixa a cabeça, não faz nada, só corre reto. Aí eu achei engraçado isso. Então é mais um aí para aumentar a competitividade, né? Ter running back é sempre bom, porque é uma posição que você tem que tomar cuidado, porque é muita pancada, é muita porrada, então de uma hora para outra o cara pode perder a temporada. E os wide receivers, assim, cara, é difícil comentar o wide receiver,
é muito difícil comentar o wide receiver, porque para você comentar o wide receiver, ele não faz o trabalho sozinho, né? Ele precisa de alguém passando a bola para ele. Então é complicado comentar sobre o wide receiver. Mas como vocês já disseram, o Stephen Gosnell apareceu bem, o Jamari McMillan com uma recepção foi bem. Então acho que é manter eles nesse nível de competitividade bom para conseguir uma vaga de practice squad e, consequentemente, uma vaga no roster. E comentar também sobre o Dante Pettis, que teve uma jogada que ele saiu assim em profundidade e o Shane Buechele errou o passe nele, assim, que era um touchdown claro. E deu para ver como é que ele ficou puto da vida com o passe que ele recebeu. Então é engraçado, cara. Mas é isso, continuar mantendo esse nível de competitividade para poder ter sempre os melhores jogadores disponíveis. Por aí eu também ficaria, né? Pô, é a minha oportunidade de aparecer, né? De mostrar serviço. Meu camarada me inventa de fazer aquilo. Pô, aí não dá. E tem Skyler Bell e Tyrell Shavers ainda, né? Que estão machucados. Isso. O Tyrell Shavers que, enfim, rompeu o ligamento, né? Monstruoso Tyrell Shavers que rompeu o ligamento e continua jogando. Impressionante. Mas é isso que eu ia falar, era isso, cara, que no fim das contas os tackles sofreram muito nessa partida, né, foi até curioso a posição, sendo um pouco mais exposta ali, mas faz parte do jogo, né, faz parte. A defesa eu vi uns comentários também de que dos torcedores dos Panthers que uma coisa que eles gostaram pelo menos foi da intensidade da linha defensiva deles, sabe? Então isso também mostra um pouco que não era só a gente que ia ter vontade nesse jogo, né? Agora, antes de passar para a defesa e encerrar o ataque, eu queria perguntar para vocês. Só comentar que a linha defensiva. Fala aí, João, pode falar. A linha defensiva do Carolina Panthers é muito talentosa, cara. É muito talentosa, então, assim, fácil não iria ser, porque tem muito talento na linha defensiva do Panthers, com o Jalen Phillips, o Derek Brown, o Printley e o Mamiele, então uma linha defensiva talentosa. É isso. E aí, eu só queria saber de vocês, rapidamente, nesse caminho aí eu acho que eu sei qual vai ser a resposta do João. A do Eric eu quero saber. Vamos supor ali que o Colin na temporada regular e alguém vai entrar no lugar dele, Eric. Quem é que tu colocaria no lugar do Coleman nesse time titular? Sem dúvida, Skyler Bell. Cara, precisa ser, sabe? Não tem. Porque a gente já sabe o que esperar do Joshua Palmer. Pra mim, nada. E a gente já tem Shakir praticamente garantido e DJ Moore já mostrou que vai. Eu não quero zicar, pelo amor de Deus, mas se ele vai bem essa temporada e vai estourar. Mas para mim é o rookie, tem que testar, tem que jogar ele no fogo e vamos para cima, sabe? E obviamente segurando ali nas possibilidades de uma volta de Tyrell Shavers e se precisar a gente usa o Stephen Gosnell, mas eu quero muito ver o Skyler Bell jogando. Eu não confio no Joshua Palmer. João, aqui nós temos, eu acho que um conflito, né, de percepções interessantes a ser discutido, porque eu imagino que o João possa ter outra opinião. Eu quero ver se você é surpreendido. Quem é que tu colocaria no lugar do Coleman? Cara, eu também sou a favor do Skyler Bell, só que... Peraí, pô. Bom, todo mundo já sabe que eu tenho um quadro do Skyler Bell na minha casa, no meu quarto, né? Então não é segredo pra ninguém. Não, eu iria de Skyler Bell, mas, assim, cara, por quê? A gente fala tanto desse wide receiver 3, mas se a gente for contar realmente, quantos jogadores estão na frente desse wide receiver 3 no quesito receber recepções, receber passes? A gente tem o DJ Moore, a gente tem o Karush aqui, a gente tem o Kincaid, a gente tem o Knox, a gente tem o James Cook e talvez o Ty Johnson. Então são no mínimo aí 5, 6 alvos na frente desse wide receiver 3.
cara, por que não colocar o Skyler Bell? Vão ter ainda 5 jogadores na frente dele como prioridade, então bota o cara pra jogar, cara. Assim, ele tem que se manter saudável, lógico. Mas assim, não tem por que não usar, entendeu? Óbvio que o Joshua Palmer vem mostrando potencial. Potencial não, porque ele já deve ter quase 30 anos, não sei direito, mas vem mostrando que ele ainda tem gasolina para poder queimar no Bills, entendeu? 26 Então, anos. 26, né? Então chamando o cara de velho já. 26 anos, mas, cara, na liga, com 26 anos, você não vai aprender mais muita coisa, né? Ou você é aquilo ou você não é aquilo. Enfim. Então, assim, esse wide receiver 3, cara, tem no mínimo aí 5 caras na frente dele como prioridade de passe. Então, cara, bota o Skyler Bell pra receber passe, cara. Ele só precisa se manter saudável. É isso. E, porra, bota o Skyler Bell, tu vai ter um moleque veloz para um cacete em campo, né? Pode surpreender os caras na hora. Mas eu acho que esse Celhão? negócio aí dessa lesão. Eu sou host, amigo. Eu não dou opinião. Foi mal. JB Davis? Eu colocaria o Bell, né? Opa! Um abraço aqui para a Associação Gabe Davis Brasil. Eu botaria o Skyler Bell desde o início, né? Mas eu acho que vai ser o Palmer. Uhum. Por ele já tá há mais tempo no elenco e porque eu acho que essa questão ainda da lesão do Skyler Bell vai atrasar um pouquinho ele. Acho que infelizmente isso aí veio numa péssima hora, tá ligado? Em uma péssima hora essa lesão dele. Acho que isso vai dar uma atrasadinha nele, mas, pô, desde o início tem séculos que eu quero um wide receiver veloz pros Bills. Ah, mas ele apresentou alguns errinhos no training camp. E aí, meu amigo? O training camp é pra isso mesmo, é pra errar. Ele vai aprender em campo. Não tem muito o que fazer. Mas é isso aí. Vamos para a defesa, que a defesa eu acho que temos bons destaques. Tá? E aí, tirando os destaques titulares, já que a gente já falou, Anthony Walker, Ibnusson, Williams, safety foram bem. Gostei do pouquinho que o Chubb mostrou também. Gostei da linha defensiva em si, né? Como foi dita. Agora, cara, eu vou só citando alguns nomes aqui que vão vindo. Ilanzor, Conta Jenkins, Hancock, Kilgore, Mike Dana, Javon Solomon. Cara, esses malucos, tudo pra mim foram destaques bem positivos, sabe? E isso me anima, tá ligado? E quando eu vejo esses caras que estão ali, que teoricamente são para rotação, entrando com vontade, principalmente, eu acho que isso é o principal. Entrar com vontade. Eu lembro perfeitamente de na última temporada, quando a gente enfrentou os Bears e perdeu de 38-0 para eles na pré-temporada, eu falei, cara, eu não acho absurdo a gente perder. Eu acho absurdo a gente perder de 38-0, tá? Tá deixando bem claro. Mas o mais absurdo que isso, eu acho os caras não demonstrarem vontade, tá ligado? Pô, você tá disputando ali uma posição para entrar no time. Tu não vai jogar com tudo que tu pode, pô, mesmo, tá ligado? Tu não é titular para não tem vaga garantida ali, irmão, tá ligado? Tu tem que entrar com vontade. Então foi isso que eu vi, tá ligado? Igbenusson, que teoricamente é reserva do Hairston, né? A ver aí como fica essa saúde do Hairston. Kenny Walker, né? Que o Eric citou, pô, foram caras que eu gostei muito de ver nessa partida, sabe? E assim como naquele outro, é porque eu gostei de como eles se uniram, como eles jogaram em unidade, mas deu para tirar mais nomes disso, sabe? Deu para tirar, eu consegui ver mais destaques nessa questão da defesa desse jogo. Tu vai por esse caminho, João? O João, eu sei que ele já gosta do McDonough, né? Titular, de preferência. Monstro sagrado. Jogou muito. Absurdo. E o Eric vai com caramba, o Walker, o Kenny Walker, cornerback. Tem chance aí, né? Tá jogando muito bem.
Jogou bem essa Eu partida, tenho jogou bem aí o training camp. Tem vaga para corner reserva aí, valendo, então acho que é um cara que pode ser bem aproveitado, mas acho que é bem por aí, não, o João? Essa defesa, ela se mostrou muito interessante, né? Landon Jackson, esqueci de falar do Landon Jackson. Até ele. Cara, era justamente que eu ia citar, cara. Era justamente que eu ia citar. Eu tava até torcendo na hora que você passou os destaques para você não falar o nome dele, porque eu queria aparecer com uma surpresa. Queria surpreender todo mundo aqui, fazer essa live cair e citar o nome do Landon Jackson, cara. Eu fiquei animado vendo o Landon Jackson jogar. Confesso. Cara, ele jogando como podemos dizer que o Jim Leonard salvou a carreira dele, porque ele é outro jogador jogando como interior de DL, cara, outro jogador assim, porque como linha defensiva ele consegue mostrar toda a envergadura, toda a força, todo o atleticismo que ele mostrou no Combine, cara. Então assim dá pra dizer que o Jim Leonard salvou a carreira dele, sinceramente, porque para um edge a gente sabe como tem edges que são muito atléticos na liga. Então, só ser atlético não basta, porque isso você tem de montão na liga. Então você tem que aprender a parte técnica, tática do jogo. Movendo o Landon Jackson para a linha defensiva, a gente sabe como os guards eles estão acostumados a pegar jogadores de DL que são mais pesados, que são mais lentos. Então eles não estão muito preparados para pegar um Landon Jackson da vida com 3 metros de altura, 190 quilos e rápido, forte. Então, assim, às vezes eles não estão preparados para isso. Então, cara, você vê um Landon Jackson, cara, aparecendo, é muito animador para a temporada, cara. Muito legal de ver. E outro destaque também que eu não lembro se você citou ou não, mas enfim, foi o Jordan Hancock, mas dessa vez jogando como nickel cornerback, não como safety que o Chama McDermott tentava empurrar nele para jogar de safety. Cara, ele como nickel cornerback vai ser uma disputa muito legal com o Dee Alford, porque assim, ele foi muito bem mesmo, aparecendo no jogo terrestre, toda hora ele infiltrando no pocket adversário, fazendo tackles antes da linha de scrimmage, fazendo o Panthers recuar jardas. Então, assim, foi surpreendente porque isso vai muito do que eu tinha falado no programa anterior. Como é bom a gente olhar para o roster dos Bills e não ver mais aqueles velhos cansados se arrastando em campo, entendeu? Você olha para o roster agora e você só vê cara novo chegando na liga, querendo jogar, querendo aprender, com fome de jogar, entendeu? Então é o que reflete nos jogos de pré-temporada, cara. Você vê esses moleques novos doidos para jogar, para meter a cabeça na grama, para dar carrinho de cabeça. Então é isso, cara. É o que reflete é o reflexo da mudança de mentalidade, de como a gente vai montar o elenco a partir de agora. E o Leonard tem muita influência nisso, né? Eu tenho certeza que ele influenciou muito nessa atitude dos atletas, porque até fora de campo dava para ver ele brigando, discutindo com a galera do outro time, tá ligado? Porra, que isso, meu amigo? É pré-temporada, irmão. O cara tava animadaço. Mas é muito por aí, né, o Eric? Eu tava olhando aqui, Eric, a questão dos corners, tá assim, Hairston, Benford, Igbenusson e Toriano Pride. Cadê? Aqui no site da ESPN não tá nem mostrando o nosso Kenny Walker, pô. Eu ia falar que o Kenny Walker tá ali perigando essa vaga aí do Toriano Pride Júnior, hein? Que olha, o moleque tá se destacando, hein, Eric? Cara, ele não tá mesmo, né? Engraçado. Mas ele jogou demais, né? Não, tipo, lógico, a interceptação dele foi uma leitura dele, né? Ele olhou lá, percebeu e foi para cima. Gostei muito da atitude, né? E teve uma entrevista dele depois onde ele falou isso. Se eu erro, não ia acontecer muita coisa porque a defesa já estava em cima do jogador. Então,
ele tem que tentar. Ele é um undrafted, ele precisa aparecer, então ele foi para cima. E eu gosto desse tipo de atitude, né? Porque às vezes se você for tudo ou nada, você vai conseguir uma boa jogada. Pelo menos ele poderia, sei lá, tirar uma tirar a bola do jogador, nem precisava ser uma interceptação, né? Mas foi muito legal a jogada que ele fez e ele tem sido muito bem falado pelos técnicos, né? Pelos jogadores, né? Pela vontade, pelo profissionalismo, principalmente. Então vamos esperar aí. Eu gosto dessas histórias de undrafts chegando e tomando lugar aí de jogadores profissionais, né? A gente já teve no ano retrasado aí o Buffalo Joe, o Joe Andreessen, e eu não sei não, viu? Eu acho que o emprego dele tá com um risco aí, porque apesar do nosso interior de linebackers aí, né, não tá garantido, mas o Caleb Evans-Orr jogou muito, cara, com vontade, com força, dando tackle. O Dorian Williams, padrão Dorian Williams, né, batendo em todo mundo. Mas eu gostei muito do jogo desse nosso interior de linebackers aí. Eu sei que tem bastante disputa, mas é bem possível da gente ter talvez mais rotação usando, por exemplo, o níquel, igual o João falou, do que colocar muito linebacker no jogo, né? Então, e também teve muita jogada de 3-4, onde os edges desceram, né? Eles recuaram para cobrir passe. Várias vezes eu vi o Rousseau fazendo isso, como que é o nome do outro lá, o André Jones fazendo isso. Quando eles estavam em três, né, na três linhas ofensivas na 3-4, vinha uma blitz lá do nickel corner ou corner ou safety e o outside linebacker recuava. Então, gostei desse tipo de possibilidade que traz, né? E apesar de você ter falado do Jalen Kilgore, dele poder não perder o espaço, eu gostei bastante do jogo dele, cara. Eu acho que Jalen Kilgore, não, você falou Toriano, né? Toriano Pride. É, o Toriano. Isso, mas ele jogou bem, cara. Teve, né, seis tackles aí, solo tackles, parando jogadas. Mas eu gostei muito de Jalen Kilgore. Muito, muito do jogo dele, cara. O cara muito atlético, muito veloz. Ele possivelmente vai ter grande usabilidade dentro do nosso elenco. Eu acho que eu estava ouvindo o podcast lá do Chris Brown e do Steve Tasker, né? Eles estavam falando que o atleticismo e a vontade que esse cara joga, provavelmente o Jim Leonard vai ter que fazer alguns pacotes para colocar ele em campo para coberturas e ele mostra muita vontade nisso. Eu tenho esperança nesse jogador aí. Espero que realmente ele venha para ajudar a gente. E provavelmente vai ser uma dupla aí, né? Ele e Hancock, nessa alternância, podendo fazer tanto o safety quanto o nickel corner, né? E eu gostei, muito do Ilan Horst. Eu acho que ele vai virar titular logo, logo na nossa defesa. Ele tem muito posicionamento, assim, soube se colocar em campo. E para um rookie, né? Então, gostei bastante dessa nossa escolha aí. E é uma possibilidade, né? Já que a gente teve muita escolha de defesa nesses dois últimos drafts. É muito provável que a nossa defesa seja majoritariamente aí composta por draftados recentemente, né? Então, vamos torcer para que essa molecada consiga tirar essa angústia que a gente tem quando o Josh Allen vira um jogo e a gente toma uma bola no meio de campo, né? Vamos torcer para que dê tudo certo, obviamente, né, que o Hairston volte. E a gente teve aí, né, bom, TJ Parker com sec, draftado, o John Walker com outro sec draftado. A gente teve excelentes jogadas de tackle e teve um passe breakup lá no final, uma jogada de passe, eu acho que foi o Kilgore mesmo, que quase seria um touchdown do Panthers, ele deu um tapa na bola, eu precisava assistir de novo para ver quem foi, mas
foi uma jogadaça, assim, na minha opinião, uma das melhores, porque ele se recuperou bem no jogo. E eu tô torcendo demais para que essa defesa, pelo menos é o que você falou, Celão, que mostre vontade, sabe? E é isso, vamos esperar que o Leonard consiga fazer essa reviravolta aí e torcer para essa molecada nos ajudar muito. Pô, é bem por aí, é bem por aí. Para encerrar, 2 assuntos só. O primeiro, Tyler Bass, preocupa vocês? Certo, eu vi muita gente preocupada logo depois do jogo, né? Ele acabou errando um chute ali de 45, 46 jardas, mas ele acertou outro também naquela distância. Acho que ele teve 4 de 5 chutes, se eu não estou enganado. Mas é uma situação diferente, né? Porque a gente não via ele treinando, ele só aparece publicamente para treinar chutando a bola, né? No penúltimo dia de training camp, né? Quando ele aparece para chutar, aí ele volta a campo hoje e tal, nessa última partida e tal. Ele te preocupa, Eric, o Tyler Bass essa temporada? Para mim, qualquer kicker sempre vai me preocupar, cara. Depois da gente sofrer por conta deles, eu acho que vai ser difícil a gente ter aquele que a gente vai, é ponto feito. Mas assim, né, não fazendo um advogado aí do jovem, eu me preocupo com ele, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eram os primeiros chutes dele no estádio, a grama, o pessoal tava reclamando da grama aí durante essa semana aí, falando que a grama tava soltando muito, que tinha buraco, não sei o que pode acontecer, né, de influenciar aí no chute de um kicker. E o que me deixa menos preocupado é que o Brady já falou que ele não gosta de punch e provavelmente ele também não gosta de chute, né? Que bolas aí de 2 jardas, 1 jarda, quarta para 1, quarta para 2, ele vai para cima. Eu acho que ele não vai chutar tanto. Eu acredito que ele vai ser um cara que vai arriscar e os chutes vão ficar só se forem lá nas 30, 20 jardas mesmo. Então, apesar do chute que ele errou ter sido de 44, teoricamente um chute perto para um kicker profissional, mas eu fico menos preocupado não por conta dele, mas sim por conta das decisões do Brady, que eu acho que ele vai ser meio louco nessa hora e confiando mais no Josh Allen. Acredito. E para terminar, Eric, diz uma coisa aí que tu não gostou desse jogo. O que eu não gostei? Cara, eu não gostei, primeiro, de não ter conseguido assistir ao vivo, mas eu não gostei. Não, eu sei, eu tava num lugar que tava ruim a internet, podia não ter assistido ao vivo, mas eu não gostei dos nossos tackles titulares, né? Dion Dawkins e Spencer Brown tava muito fraco. O Josh Allen sofreu ali um pouco, tomou um sec, eu não queria que ele tomasse um sec. Aquela jogada que ele segura o Ed do Panthers no braço aqui e se livra da bola, aquilo ali para mim me deu um susto tremendo de medo daquele cara se jogar em cima dele, cara, isso foi tenso. Então eu não gostei dos riscos que a gente sofreu aí com o Allen nessa partida. Muito bem. João, mesma coisa. Tyler Bass te preocupa? E alguma coisinha aí que te incomodou nesse jogo? O Bass, ele me preocupa em uma situação específica, que é em chutes de menos de 45 jardas. Todo chute de menos de 45 jardas, eu fico apavorado do Tyler Bass ir chutar. Quando o chute é de mais de 45 jardas, eu fico mais tranquilo, porque realmente eu não me lembro dele perdendo um chute assim de 48, 50, 55 jardas. Realmente, eu acho que por conta dele ter uma perna muito forte, ele consegue com tranquilidade acertar esses chutes mais longos. E os mais de perto, eu acho que ele perde um pouco a precisão, não sei, assim. Ele é meio maluco. Enfim. O que eu não gostei é justamente também da linha que o Eric seguiu, que os riscos que os Bills tiveram, porque a gente poderia ter saído desse jogo com o Josh Allen machucado e o DJ Moore também, porque
aquele lance que ele teve foi bem feio, assim, o cara cai meio que por cima do tornozelo dele, assim, então, assim, deu uma assustada na hora, mas graças a Deus não aconteceu nada, e graças a Deus também não aconteceu nada com o Josh Allen. É isso. O bom de jogos assim é que a gente tem pouquíssimas coisas a reclamar, né? Infelizmente, nós não temos muitas coisas para reclamar. O Tyler Bass, ele nunca foi unanimidade para mim, tá? Então ele vai começar a ele me preocupa, tá? Mas eu vou ficar mais desesperado se ele começar a errar constantemente durante a temporada regular. Aí sim eu vou questionar bastante essa usabilidade dele, né? Essa questão de, a não ser que eles estejam com o nome já lá engatilhado, caso algo ruim aconteça, tipo o Prater, né? Não sei se seria o caso, mas acho que é bem por aí, sabe? Muita coisa, acho que tirar de negativo desse jogo, acho que de grande parte, sabe? Nada escandaloso, são coisinhas aqui, né? É um offensive tackle que não jogou tão bem, né? Deixar muito tempo os caras em campo expostos, um erro de um jogador específico aqui, um erro de jogador específico ali, por exemplo, ah, aquela bola terceira para 19, se eu não me engano. Acho que foi o Toriano. Foi o Toriano Pride, eu acho, que acabou fazendo uma falta. Bestinha, sabe? Acho que são essas coisas, só que num Foi jogo como esse, o que a Ilanzor, eu acho, gente. não foi? Foi algum calouro. Foi algum calouro. Foi. Eu Sim, não eu vou lembro. lembrar agora de cabeça qual foi o calouro que fez uma falta bestinha ali, mas sabe, erro de principiante. Mas acho que são só essas coisas, sabe? Nada gritante. Olha só, nossa defesa tinha um buraco que o cara lá na frente sempre conseguia por ali. O nosso ataque corrido não conseguia desenvolver de jeito nenhum. Infelizmente, isso não foi o caso nessa partida. Acredito que não. Vamos ver aqui como vai ser nas próximas, não sei, né? Mas não acredito que venha a ser o caso. Mas gostei do que vi, gostei do que vi. Tava isso aqui, ó. Isso aqui de não escrever que quem não tá iludido com essa defesa é maluco. Mas dei uma segurada. E só citando um negócio que o Eric falou ainda agora, né? Sobre o Greg Rousseau, né? Que em algumas jogadas os três da linha defensiva ou da ponta subia, né, para pressionar e outra descia. Cara, eu tive essa exata reação quando eu vejo o Greg Rousseau descendo o campo para marcar em zona. Fiquei, ui, como? O que está acontecendo? Aquele ser humano do tamanho de uma porta indo marcar um wide receiver. Ui. E nessa jogada ele ficou perdido. Ele ficou ali assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui sozinho, marcando ninguém? Acontece. Ele tá aprendendo. Ele está literalmente aprendendo a fazer isso, né? Ele está literalmente aprendendo a fazer isso. Mas é isso. Os Bills, eles voltam a campo no sábado também, né? De novo, 2 horas da tarde. Mesmo horário. Contra o Cleveland Browns. Esse jogo é em casa ainda? Acho que é, né? Não, é lá. Casa. É lá. É fora? É lá. Eles É lá em Browns. Eles estão lá, né, essa semana. Eles vão fazer treino conjunto amanhã. Perigoso, aliás. Pode crer, então. É. Amanhã. Vai vendo. Mas é isso. Bills e Cleveland, 14 horas, 2 da tarde. Isso. Show de bola, muito bem. Eric Henrique, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Tamo junto. Eu que agradeço, Leão, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui e falar de Bills. 2 pontos que foram muito comentados, só para finalizar. Deon Walker jogou demais. A gente não falou aqui muito dele, porque está sendo falado na internet, aí tá todo mundo falando dele. E o pessoal está reclamando muito do gramado. Cara, é grama. Eles vão corrigir. Talvez não no começo da temporada, mas vai dar certo. Não é para ficar se preocupando. Tem muita mídia em cima do novo estádio aí. Mas é isso. Bora falar de Bills na semana que vem. E muito obrigado mais uma vez, senhores. Go Bills!
É isso. Falar do estádio dos Bills tá rendendo like bacana pra galera, né? Impressionante. Ô, João, tamo junto, meu querido. Mais uma vez, agradeço a presença. Tamo junto. Prazer é sempre meu. É muito legal estar aqui sempre, poder falar de Buffalo Bills, de futebol americano. E é isso. Semana que vem tem mais um, né? Mais um joguinho aí também para matar a saudade, para ver as novidades. Enfim, é isso aí. Tamo junto. Beleza. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, que vai ajudar muito a compartilhar o nosso conteúdo cada vez mais longe. Valeu demais a todo mundo. Go Bills e até a próxima.